Oi, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe essa opção de maquiagem pra vocês, pensando agora nas peças de final de ano. Se vocês quiserem saber como é que eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. E já deixa o seu like aqui pra mim, que é muito importante, tá? Bom, eu já começo com a pele pronta, com base, corretivo, pó, inclusive ali na pálpebra, tá? Pra uniformizar o tom da pele toda. E a primeira coisa que eu faço, eu indico que vocês façam, é colocar um pouco de pó solto abaixo dos olhos, porque se cair alguma sombra, é só varrer com um pincelzinho depois. Agora, para começar mesmo, eu vou pegar essa sombrinha bem clara da paleta da Catherine Hill para iluminar abaixo da sobrancelha. E eu passo essa sombra abaixo da sobrancelha inteira, tá? Essa sombrinha clara vai fazer com que a próxima sombra que eu colocar esfume melhor e não se aproxime tanto da sobrancelha. Agora eu pego esse marronzinho claro, meio rosado assim, pra fazer o fundo do meu esfumado, né? O tom de transição da sombra mais escura pra pele. O tom de transição na maquiagem, ele tem que ser sempre um pouquinho mais escuro que o tom da pele da pessoa. Por isso que eu uso esse bem clarinho, porque se eu usar um marrom muito escuro, vai ficar marcada a minha maquiagem. E aí eu vou esfumando com esse pincel bem gordinho no côncavo todo, tá? E conforme eu vou subindo com esse pincel, eu vou tirando a pressão da minha mão para não ficar marcado. E aí a sombra marrom se encontra com aquela sombra mais clara e deixa um esfumado bonito, bem leve assim. E não tem problema se o marrom invadir um pouquinho a pálpebra, porque depois eu vou vir com corretivo. E aí eu vou pegando mais com o pincel e continuo esfumando. Gente, às vezes eu pego a sombra várias vezes, mas eu corto na edição, porque fica muito cansativo, tá? Mas assim, você tem que ir pegando a sombra aos poucos para não ficar marcado. E aos poucos você vai vendo qual o resultado que você quer. Agora que eu já tenho o meu tom de transição, eu vou vir com esse marrom mais escuro agora, com um pincel um pouco menor de esfumar. E vou começar a esfumar ali o côncavo, tá? Bem ali no ossinho do côncavo, com a mão leve para evitar marcações. E aí dá pra ver a importância do primeiro marrom que eu coloquei. Se eu viesse com esse marrom direto, ia ficar muito forte. Então esse marrom mais clarinho de baixo me ajuda com o esfumado, entendeu? E ao invés de eu fechar esse côncavo, seguir o formato dele que é mais redondinho, eu vou puxar ele em direção à sobrancelha, como se fosse um delineado de gatinho, sabe? E aí com esse mesmo marrom escuro e um pincel chanfrado, eu vou puxar um tracinho, mais ou menos da direção da minha sobrancelha pro côncavo, pra deixar o meu côncavo mais gateado, assim, puxadinho, sabe? E eu tô sempre comparando um lado com o outro pra tentar deixar na mesma altura. Se você for seguir mesmo o final da sua sobrancelha, é importante que ela esteja da mesma altura dos dois lados, tá? Como eu preencho a minha com sombra, eu tenho que ficar de olho nisso. E aí, quando eu vi que a altura tava igual nos dois olhos, eu vim com o pincel de esfumar e aquele primeiro marrom e fui esfumando tudo. Pode ir por cima mesmo do marrom mais escuro. Eu fui esfumando com a mão bem levinha e conforme fui subindo, fui tirando mais ainda a pressão do pincel. Gente, esfumado é isso, tem que ter paciência, tem que ir pegando a sombra aos poucos para não marcar. Agora eu aplico o corretivo ali direto na pálpebra e com a ajuda de um pincel eu vou fazendo esse desenho aí, né, da minha pálpebra. É legal fazer isso olhando para baixo e também é legal pegar um pincel um pouquinho mais firme. O que eu peguei é meio molenga assim, então dificultou um pouquinho de fazer esse desenho. Então fica a dica aí pra você que for reproduzir essa maquiagem. E se você reproduzir, me marca lá no Instagram depois. Eu vou deixar todos os contatos aqui embaixo no box de informações, tá? E aí eu vou com esse corretivo e o pincel aos poucos desenhando esse cut crease. E ali no canto do olho, ao invés de eu parar o corretivo ali, eu sigo o formato puxadinho que eu já tinha feito com a sombra marrom. E aí inicialmente fica desse jeito. Ele não tá super certinho assim, mas como eu falei, eu peguei o pincel errado, devia ter pegado um mais firme. Só que isso eu consigo corrigir depois, tá? É até bom eu errar aqui e mostrar pra vocês como se conserta, né? Vamos fingir que eu fiz de propósito, fica aqui entre a gente, tá?
Lembra daquela sombra clarinha que eu coloquei abaixo da sobrancelha? Então, eu vou vir com ela de novo em cima do corretivo, para deixar o corretivo mais sequinho e continuar nesse padrão de cores. A sombra clarinha, o marrom de transição e o marrom mais escuro. Eu venho com ela em cima de todo o corretivo, eu só não coloco ela tão perto da raiz dos cílios, porque eu vou vir com outra sombra ali. E aí eu vou sempre aos poucos, eu vou pegando a sombra com o pincel e depositando em cima do corretivo. É o que eu já falei pra vocês, né? Eu vou cortando essas partes, né? Que eu pego a sombra e coloco de novo, porque senão o vídeo fica muito grande e cansativo. E nesse caso aí, eu só tô depositando a sombra, né? Tô, tipo, colando ela em cima do corretivo. Agora é hora de consertar de vez o risco marrom, que ainda não tá certinho. Eu pego um pincel chanfrado e o marrom escuro e venho fazendo ele de novo, mas com bastante cuidado para ficar aquela divisão certinha ali, aquele risco bem retinho. Eu venho fazendo o risco com o marrom e já vou puxando esse marrom para cima, para não deixar marcado. Com o próprio pincel chanfrado mesmo, bem de levinho assim, tá? E aí com a mão bem leve eu volto com aquele marronzinho claro, para dar uma esfumada geral, para tirar qualquer marcação que tenha ficado. Às vezes fica marcado e eu não vejo, só vejo nas fotos depois. Então eu gosto de voltar sempre para ter certeza que não tem nada marcado. Inclusive eu também reapliquei aquela sombrinha clara abaixo da sobrancelha, tá? Eu acho que dá mais uma limpada ali naquela área. E eu volto com um pincel limpo para dar uma esfumada ali, tá? Agora com aquele mesmo marrom escuro e um pincel chanfrado, eu venho fazendo como se fosse um delineado mesmo. E esse delineado de sombra não precisa ficar tão retinho não, porque depois eu vou vir esfumando. Então, se você aí reproduzir, não precisa se preocupar com isso. E aí eu aproveito e também venho com essa sombra abaixo dos olhos, juntando tudo ali, ó, juntando o delineado com a parte inferior dos olhos. Agora com aquele mesmo marrom clarinho de transição, eu venho com ele e um pincel bem pequenininho, esfumando em cima desse delineado aí que eu fiz. Pra quê? Pra fazer a mesma composição de cores que eu tinha feito ali acima, no côncavo. Então, de baixo pra cima sempre fica o marrom escuro, o marrom claro e aquela sombra bem clarinha, que é um pouco mais clara que a minha pele. E eu esfumo todo esse delineado de sombra, inclusive abaixo dos olhos. Eu também vou esfumando com o mesmo pincel pequenininho e a mesma sombra clara. E aí depois de esfumar, eu ainda volto com um marrom escuro e um pincel chanfrado para dar uma reforçadinha ali, tá? Agora, rente aos cílios, eu venho com uma sombra preta mate. E esse pincel chanfrado bem fininho, ele não tem nem marca, tá? É só pra eu dar uma escurecida ali rente à raiz dos cílios mesmo. Agora é hora da máscara de cílios. Eu aplico em cima e embaixo também, tá? Tem gente que esquece de passar nos cílios de baixo, mas eu acho que faz bastante diferença pintar eles também. E aí eu venho com cílio postiço logo depois. Esse meu é da Kiss New York, eu gosto bastante dele. E a colinha que eu uso também é deles. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no box de informações para vocês verem, que eu falo sobre essa cola, porque ela facilita muito colar o cílio postiço. Ela seca bem rapidinho, eu colo super rápido com ela. Eu pego ele bem ali no meio, coloco no meio do meu olho, aí colo o cantinho interno e por último o externo. Bem tranquilo, e aí eu gosto de apertar o meu cílio natural com o postiço para ficar tudo uma coisa só. Eu gosto de aplicar lápis preto na minha linha d'água, na linha d'água inferior e na superior também. Mas eu sei que tem gente que tem agonia de passar, então não precisa, tá? Se você quiser, pode passar um lápis clarinho também, um lápis bege, que fica bem bonito. Se você quiser usar esse olho mate, termina a maquiagem por aí. Eu acho que fica lindo assim também, tá? Só que como eu pensei em uma maquiagem de fim de ano, eu vou colocar um pouquinho de glitter, né? Porque a gente tem que brilhar. Eu pego esse fixador de glitter da Vult,
E aplico bem pouquinho no cantinho interno ali dos olhos. Venho com esse glitter bem fininho e aplico em cima. Tô gostando bastante desse fixador, se vocês quiserem um vídeo sobre ele, deixa aqui nos comentários, tá? E a maquiagem dos olhos fica desse jeito. Eu gostei bastante do resultado. Não é uma maquiagem super simples de fazer, eu sei, mas eu acho legal trazer coisas diferentes aqui pro canal, né? Às vezes eu trago maquiagens mais simples, às vezes eu gosto dessas mais elaboradas. E o que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. E aí, pra finalizar essa maquiagem, eu escolhi esse batom líquido da Quindice Berenice. Ele é o Marron Gris. Mas também você pode colocar um nude, que eu acho que fica bem bonito também. E a maquiagem tá pronta, gente. Eu gostei bastante dela pra uma festa. Mas também, se eu quiser usar ela pra ficar sentada no sofá no final de ano, não tem problema nenhum. Talvez eu use. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para ver os próximos, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!